Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças, investidor na Bolsa desde 2006. Vivo a minha vida inteira trabalhando para grandes empresas. Minha experiência ao longo de 30 anos trabalhando no universo corporativo, vivendo as empresas por dentro, trabalhando com alta administração, diretorias, presidências, conselhos de administração, me permitiu desenvolver uma expertise, um conhecimento exatamente de como funcionam as empresas. Participando de projetos, de programas de trainee, de formação de lideranças e ao longo de 3 décadas estudando muito esse universo, participando de treinamentos, de qualificações com os grandes autores, os grandes pensadores do mundo empresarial. E 15 anos na Bolsa, erros e acertos. É essa experiência que eu estou aqui disponibilizando para vocês no canal Viver de Renda. São mais de 900 vídeos já publicados e eu recomendo, eu sugiro que você assista a todos. Faça uma viagem no tempo, comece lá em julho de 2020 e vá subindo, maratonando todos os vídeos, porque os vídeos eles se correlacionam a pensamentos que eu desenvolvo aqui hoje, que fazem menção, fazem referência, dão continuidade ao que foi dito há 3 meses, há 6 meses atrás, há 8 meses atrás. Então é importante fazer essa viagem no tempo, você não vai se arrepender. Assista os vídeos, deixe o like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente compartilha exatamente essa ideia de experiências, de conteúdos, de vivências, e eu acredito que isso vai mudar sua vida de patamar. Não fazemos análise nem recomendação de ações, mas desenvolvemos todo esse conteúdo a respeito do universo empresarial e o mundo dos investimentos. A ideia é que você desenvolva autonomia, que você tenha segurança para construir as suas estratégias. O bom investidor, ele tem a capacidade de entender o que está acontecendo e saber decidir o que é melhor para ele diante das circunstâncias. E é isso que eu espero que você consiga desenvolver, assimilar e aprender aqui no canal Viver de Renda. Muito bem. Esse final de semana fizemos o nosso estudo de caso da Oi, né? Falamos sobre diversos assuntos, em especial começamos a falar também sobre os números do último resultado do trimestre, falamos sobre os movimentos dos tubarões e no decorrer dessa semana vamos continuar falando sobre o balanço da Oi, mas vamos iniciar a semana falando sobre a liderança da empresa, né? Eu sempre insisto nessa tecla, porque pela minha experiência, obviamente, né, de consultor, eu sempre entendi que as empresas são as pessoas. O que é uma empresa? São as pessoas que estão nela. Isso é uma empresa, né? São as pessoas. Não há como melhor explicar o que seja uma empresa do que senão os talentos, as capacidades, as experiências de vida que estão dentro daquela empresa. É isso que faz com que uma empresa alcance o sucesso, é isso que faz com que uma empresa afunde e caminhe para a irrelevância ou até mesmo para o desaparecimento. Essa é a dinâmica que eu vi ao longo de 30 anos, que eu estudei ao longo de 30 anos. E aí me chamou a atenção vamos dizer assim, uma matéria, né? Publicada pela Nokia. A Nokia tem sido parceira da Oi, não sei se vocês sabem disso. A Nokia tem sido parceira da Oi, em especial estão juntos no 8, que é o programa de aceleração de startups criado pela Oi no Rio de Janeiro, né? Quem é do Rio, sugiro que vá conhecer esse ambiente criado pela Oi e que tem como proposta exatamente criar um ambiente onde haja o compartilhamento de experiências, de tecnologia, de inovação, um ambiente que promova a inteligência, o compartilhamento do saber e assim possa se estimular o surgimento de novas empresas, de novos negócios, de novas ideias, inclusive não apenas com aporte de conhecimento, como contribuição de conhecimento, mas também com injeção de recursos, com a viabilização de apoio
de suporte financeiro. E a Nokia e a IBM são apoios da Oi nessa experiência do 8, desse programa de aceleração de startups. Em sua página, a Nokia resolveu fazer uma matéria divulgando para os colaboradores da empresa informações sobre a Oi. E a matéria é exatamente sobre o CEO da empresa, o Rodrigo Abreu. E o título é O Rei do Turnaround, o Rei da Reviravolta. Como o Rodrigo Abreu rompeu fronteiras para transformar a Oi Brasil e redefinir que uma empresa de telecomunicações pode ser no processo. E aí a matéria desenvolve abordando o seguinte conteúdo. É justo dizer que Rodrigo Abreu gosta de desafios. É o que o levou a iniciar sua jornada com a tecnologia, usando uma versão brasileira do computador Apple II, quando ainda criança em São Paulo. Ele o levou até Stanford, onde acabou obtendo o seu MBA. E certamente isso explica porque ele assumiu o maior desafio de sua carreira, trazido para liderar a maior operadora de telefonia fixa do Brasil e a quarta maior operadora de telefonia móvel, conduzindo-a da crise à prosperidade. Essa é a chamada da matéria que a Nokia divulgou. O que mais eu poderia destacar? Aí eles dizem, uma paixão pela transformação. Ao longo de sua carreira, Rodrigo Abreu achou particularmente gratificante mudar o destino de dificuldades em dificuldades. Abre aspas. Sempre gostei de desafios de transformação, tanto criando coisas novas como fazendo reviravoltas, diz Rodrigo Abreu. Não é por acaso que um dos líderes de negócios que ele mais admira é Louis Gerstner, ex-CEO lendário da IBM, que argumentou que transformar um gigante é um desafio maior do que criar algo novo. Uma dessas transformações ocorreu na operadora móvel TIM, empresa que viveu uma crise de confiança quando Rodrigo Abreu resolveu aceitar a função de ser CEO da empresa. Ele conduziu a TIM a retomar o crescimento das vendas, ao mesmo tempo que posicionou a organização para ser a líder do Brasil em 4G. Mas, embora a experiência de Rodrigo Abreu reformulando a estratégia da TIM tenha sido inestimável, sua situação não era nada comparada com a Oi Brasil, quando ele assumiu o cargo de CEO em 2020. Estamos falando de um desafio muito maior. Um gigante nacional que precisava de um novo despertar. Em 2016, a Oi Brasil entrou com pedido de recuperação judicial. Era então a maior empresa brasileira a fazer isso. Abreu ingressou como membro do conselho da empresa no final de 2018, antes de se tornar CEO apenas um ano depois. A tarefa é liderar a Oi de volta do abismo. Embora os problemas financeiros da Oi, feito em grande parte do resultado da pior recessão vista no Brasil em quase um século, ele está se referindo aí ao período do final do governo Dilma, né? Ela também lutou para se adaptar a um cenário em mudança e de maior competição no mercado móvel e de dados. Rodrigo Abreu explica que a Oi se tornou uma das maiores empresas do Brasil, mas se alavancou, se endividou e por várias ocasiões teve que entrar em concordata. Mas é uma das maiores empresas de infraestrutura do país e é extremamente crítica para o futuro do Brasil. Abreu não sentia apenas um senso de dever com seus padrões. Ele acreditava que o sucesso ou o fracasso de suas decisões afetariam o Brasil como país. Ele viu isso como uma inspiração, em vez de aumentar a pressão. Obviamente, para mim, é de longe a maior transformação que já me lancei. É uma transformação interessante para o país também. Realmente acreditamos que uma Oi forte, que se recupere,
pode ter um efeito positivo significativo no Brasil. Grandes problemas necessitando de grandes soluções. Abreu sabia do tamanho do desafio que tinha pela frente. Percebemos que se quiséssemos fazer tudo para todos em todos os lugares, exatamente como fazíamos antes, o resultado não poderia ser diferente, explica ele. O endividamento da Oi fez com que Abreu, que pensa sobre suas prioridades, o endividamento da Oi fez com que um Abreu que pensa sobre suas prioridades no futuro começasse a elaborar uma estratégia de mudança. A primeira coisa que ele considerou foram os elementos gêmeos da terceira revolução da conectividade do Brasil, 5G e fibra. Ele logo concluiu que as restrições legais da Oi significavam que seria impossível para nós investir nos dois lados da oportunidade. Uma dificuldade difícil para ser enfrentada. Abreu teve uma ideia que, embora pareça impensável para uma conhecida operadora de telefonia móvel, ele acreditava que poderia levar a Oi a um futuro mais brilhante e sustentável. Quando olhamos para a fibra, percebemos que tínhamos mais ativos e mais vantagens competitivas do que no 5G, lembra ele. Já tínhamos mais de 400 mil quilômetros de fibra espalhados por todo o país. Percebemos que precisávamos vender alguns ativos e tomamos a decisão de vender a nossa operação de data center, o imóvel, as torres de transmissão, explica ele. Também percebemos que precisávamos de investimentos e, para sustentá-los, projetamos um modelo de separação estrutural que basicamente dividiu a empresa em duas. Um dos lados da Oi vai ser renovado, está sendo chamado momentaneamente de Nova Oi. Segundo ele, será uma empresa satellite, centrada no cliente, desenvolvendo produtos, serviços, experiências digitais e novos produtos adjacentes. O outro lado vai se concentrar em infraestrutura de fibra ótica. A empresa de infraestrutura foi batizada de Vital. Será uma verdadeira rede neutra, atendendo não só a Oi, mas todas as operadoras que estiverem atuando neste mercado. Abreu não tinha medo de pensar diferente, mesmo que isso aparentemente significasse ajudar seus concorrentes. Percebam toda a riqueza dessa matéria por conta de todo o pensamento estratégico. A gente está fazendo aqui uma leitura de uma matéria, mas que traz em si uma riqueza de pensamento estratégico. E quando nós falamos em liderança de empresas, nós certamente vamos falar sobre estratégia, sobre planejamento estratégico, porque os líderes qualificados são líderes que conseguem construir excelentes planos estratégicos. São os planos estratégicos que levam as organizações do ponto em que estão para um ponto futuro. E o que se espera é que esse ponto futuro seja um ponto de realizações, de conquistas, de sucesso extraordinário, dividindo tecnologia, unindo a empresa. Uma ideia tão radical quanto vender uma parte integrante da empresa e então permitir que seus rivais utilizem uma infraestrutura restante normalmente encontraria resistência, principalmente porque inevitavelmente levaria à queda de receitas no curto prazo. Mas Rodrigo Abreu estava convencido de que era a coisa certa a fazer e estava apaixonado o suficiente para trazer outras pessoas a bordo. O líder nunca está sozinho. O grande líder, e aí eu já entro naquela ideia que a gente já falou aqui em vários vídeos sobre a liderança de nível 5 do Jim Collins, ele tem a capacidade de aglutinar no seu entorno outras grandes lideranças. Ele nunca está sozinho. Temos muita sorte de ter um conselho de apoio, explica ele. Quando estava retrocedendo a ideia, me concentrei em três principais razões pelas quais acredito que deveríamos fazer isso. A primeira era que nossa visão de reorientar a empresa em torno da fibra exigiria um investimento robusto, um investimento
expressivo ao longo de algum tempo. E se continuássemos com uma empresa integrada, não conseguiríamos colocar todo esse investimento em prática. A segunda ideia é que temos muitos ativos de infraestrutura no local e ao permitir que essa rede neutra atenda a todas as operadoras no Brasil, terminaremos por maximizar nosso retorno sobre esses ativos, né? Porque não apenas a Oi vai utilizar a rede neutra, mas a Vivo vai poder usar, a Claro, a TIM e os provedores regionais também. E em terceiro, foi que somos capazes, sim, de redirecionar o foco da Oi, onde é mais importante, que é uma empresa centrada no cliente, uma empresa mais enxuta, mas uma empresa conectada com as necessidades do seu cliente, livre do peso de ter que gerenciar uma infraestrutura gigantesca de fibra ótica e focar muito mais na entrega de valor ao cliente. Este foi o nosso olhar sobre essa transformação da Oi. Com o conselho do nosso lado, isso acabou ficando mais fácil. O próximo foco de Rodrigo Abreu foi, portanto, garantir que seus colegas também estivessem. Ele fez isso certificando-se de personalizá-los, de torná-los cada vez mais informados de todo o pensamento, de toda a estratégia e de toda a missão de transformação. Desde o início, fomos transparentes com a equipe de liderança e com toda a equipe da empresa de gestão. Ao sermos transparentes, permitimos que as pessoas entendam o que está por trás das nossas decisões e assim se envolvam com o processo, né? Se envolvam com o processo. Acreditamos que nos próximos 3 anos cresceremos quase 50% até o final de 2024 e a empresa de infraestrutura tem potencial para triplicar de valor em 3, 4 anos, criando mais valor do que toda a nossa capitalização de mercado hoje. Os 3 passos de Rodrigo Abreu para transformar a empresa. O passo 1. Seja ousado, seguindo em frente. Você não vai conseguir uma grande transformação se for tímido. Você precisa ter, às vezes, até as ideias meio loucas, malucas, porque as coisas normais não serão capazes de levá-lo adiante em uma grande transformação. As coisas normais não serão capazes de levá-lo adiante em uma grande transformação. Passo 2. Envolva o seu pessoal com muita clareza. É preciso ter uma visão clara, mas é também preciso saber comunicá-la muito bem. Se as pessoas não entendem para onde você está indo, será muito difícil ajudá-lo a chegar lá. Então aí a importância da comunicação interna. E a terceira etapa, o terceiro passo, tenha um plano B e também um plano C pronto. Seja resiliente. Com certeza, muitas coisas darão errado neste caminhar. Você não será capaz de seguir o seu plano A todas as vezes. Você deve aprender que o fracasso ocorrerá, então você tem que contorná-lo. Então, esses passos são muito bem esclarecidos nesta matéria da Nokia pelo Rodrigo Abreu. Isso tudo é o pensamento dele, que interlocutou com a equipe aí de conteúdo da Nokia para redigir esse artigo, essa matéria, né, que saiu na página da Nokia para todos os seus colaboradores, né, explicando um pouco sobre essa grande transformação da Oi. Uma Oi melhor e um Brasil mais conectado. As ideias radicais contam pouco nos negócios se nós não conseguirmos obter resultados. Mas, até agora, os instintos de Rodrigo Abreu têm provocado acertos, têm se demonstrado acertados. E a Oi pode, mais uma vez, olhar para o seu futuro com confiança. Este é o momento que a empresa está vivendo. No caminho certo, mas ainda não terminado. Estávamos convencidos
disse Rodrigo Abreu. Estávamos convencidos que tínhamos um plano viável. Mas precisávamos gerar resultados antes mesmo de voltarmos à sustentabilidade. Explica ele. Ir de 0 para mais de 3 milhões de clientes de fibra em menos de 2 anos, de 0 a mais de 3 milhões de clientes de fibra em menos de 2 anos, prova que o plano estratégico da empresa está dando resultados, está funcionando. Não que a Oi pretenda parar por aí, com Abreu declarando que a nossa meta é chegar à liderança do espaço de fibra no Brasil com mais de 80 milhões de assinantes na Oi Fibra. Mais de 8 milhões de assinantes na Oi Fibra. É outra meta ambiciosa, mas que ele tem certeza de que pode ser alcançada. Essa meta já é olhando o cenário aí de final de 2024. Como antes, Rodrigo Abreu não busca apenas melhorar a sorte da Oi, mas melhorar uma infraestrutura de seu país. Tenho consciência de que ao transformar a Oi, estamos permitindo que uma maior infraestrutura de comunicações no país não apenas sobreviva, mas prospere. E isso significa não apenas chegar lá como isenção, mas trazer oportunidades, serviços adicionais, melhorar a saúde, a educação, melhor inclusão de serviços financeiros, melhores soluções de energia. Nós realmente acreditamos que é uma ótima combinação de fazer bem e, ao mesmo tempo, de fazer o bem, disse Rodrigo Abreu. Oportunidades para todos. Então, o que vem aí para a Oi? Além da meta de voltar a ser uma empresa lucrativa e autossustentável. O que Rodrigo Abreu prevê que aconteça nos próximos 3 anos é que ele quer tentar conectar todo o Brasil. O país tem 22 cidades com mais de 1 milhão de habitantes e nosso crescimento não deve se restringir a essas grandes cidades. Deve ir a todos os lugares e desenvolver oportunidades em todos os lugares. É nisso que acreditamos. Esse é o nosso propósito. Abreu liderou a transformação da Oi em uma organização com visão de futuro, trabalhando com parceiros como a Nokia, em serviços ponta a ponta, que vão muito além simplesmente do fornecimento de conectividade. Em seguida, ele quer transformar percepções. As operadoras fornecem uma espinha dorsal da experiência digital, mas não são vistas como empresas digitais. Queremos mudar isso. Nós realmente queremos mudar isso. Nesta fase, quem apostaria contra ele? Pergunta a matéria, né? Nesta fase, quem apostaria contra ele? Rompa seus limites próprios. Rompa seus limites próprios. Você não pode fazer nada sem o apoio de sua equipe. Envolva-os. Seja claro, seja conciso. Qualquer coisa que você possa fazer para ter uma equipe motivada que entende exatamente o que você está fazendo. Rodrigo Abreu, CEO da Oi. Conecte as soluções da Nokia. A tecnologia que analisa um removedor como barreiras para o sucesso de Rodrigo e da Oi. E aí a matéria vem falando sobre uma série de portfólios aí, de produtos que a empresa oferece como redes de fibra, produtos que podem acelerar o uso das redes de fibra, roteadores, modelos automatizados, enfim, uma série de tecnologias que a empresa disponibiliza. Então essa é uma belíssima matéria. Não é uma matéria de cunho jornalístico, ou seja, que não saiu nos canais, nos veículos de comunicação. É uma matéria produzida pela área de comunicação interna da Nokia, que se vê, que se enxerga como parceiro da empresa Oi e resolveu então
sua área de comunicação resolveu interagir, conversar com o Rodrigo Abreu e produzir essa matéria, explicando aos colaboradores da Nokia no Brasil e no mundo inteiro o que está acontecendo com esta empresa Oi, né? O que é que ela está passando, quem é este líder, quais são os desafios e como a Nokia poderá fazer parte desta transformação. Então, uma belíssima matéria que eu tive a felicidade de ter contato com ela, né? E que nos mostra um pouco o olhar do CEO da empresa. É importante entender a lógica, a visão de um líder. Isso é fundamental. Nós precisamos aprender a enxergar a empresa com o olhar do líder. Isso é essencial, isso é fundamental, é vital para as nossas estratégias de investimentos, certo? Então eu quis aqui nesse vídeo compartilhar um pouco isso com vocês, para que vocês amadureçam cada vez mais essa consciência de valorizar as pessoas que estão à frente das empresas, porque todos sabem, quem me acompanha no canal Viver de Renda sabe que eu dou ênfase à análise fundamentalista, mas os fundamentos das empresas, eles nos mostram o passado, o que aconteceu nos balanços, ou seja, no último trimestre. Isso não sinaliza o futuro de forma muito objetiva. É preciso também somar a isso o entendimento sobre as pessoas, porque o que são as organizações? As organizações são as pessoas, e aí temos que identificar se nas organizações existem as pessoas certas, porque são elas que revolucionam as empresas, são elas que conseguem fazer uma empresa crescer de forma exponencial. Isso nos ensina com bastante eficácia o nosso querido Jim Collins, né, que hoje é uma das maiores autoridades mundiais nessa área de gestão empresarial, de planejamento, de estratégia. E aí a gente precisa entender essa dinâmica da liderança para poder perceber o quanto isso pode evoluir quando a gente tem aí a construção de horizonte de futuro, né? Então são as pessoas certas que levam as organizações para um futuro promissor. Identificar isso, conhecer essa visão, conhecer este pensamento da liderança é fundamental, porque identificado um bom líder, identificado uma boa estratégia, a gente aí sim tem condições de se sentir mais confortável na construção das nossas estratégias de investimentos. Os grandes investidores fazem isso o tempo todo, o tempo todo. Outro dia alguém me questionou, isso não seria o acesso do grande investidor à liderança das empresas, não seria ter acesso a informações privilegiadas do ponto de vista positivo da expressão? Sim, não achando que a informação privilegiada é algo que é ruim, né? É porque o grande investidor ele bate na porta do presidente da empresa e vai lá, é recebido, faz um almoço, toma um café, passa a tarde visitando a empresa. Quem já viu outros vídeos aqui conhece a história que eu já contei do Henrique Breda, né, que foi conhecer a Magazine Luiza em 2015. E aí ele entendeu que a empresa passava por uma revolução, mesmo todo mundo achando que a Magazine Luiza era uma empresa que não prestava para nada. E ele enxergou a oportunidade de que aquela empresa iria explodir. O Rony Meisler, fundador da Reserva, também recentemente fez uma live com a Luiza Trajano e comentou, né, que quando esteve na Magazine Luiza ele percebeu que aquela empresa massacrada pela mídia era uma empresa que iria bombar no futuro, né? Então, essa percepção você só tem quando você vai para dentro da empresa. Os analistas de banco, de corretoras, a mídia financeira não têm acesso a essas informações. Veja que uma matéria como esta que a Nokia fez, a área de comunicação interna da Nokia fez para os seus colaboradores no Brasil e no mundo inteiro, é uma matéria que tem um olhar diferente do que a gente costuma ver sendo produzida pela mídia financeira, não é verdade? A gente vê aí uma proposta de leitura totalmente distinta do que a gente costuma ver saindo aí nos canais de notícias do país. Então é isso. Quer dizer,
É uma informação privilegiada? É, de certa forma sim, porque é uma informação mais qualitativa e o pequeno investidor não tem acesso a isso, a essa informação mais qualitativa. Geralmente não tem. Ou se tem, precisa se esforçar muito, porque isso não aparece na superfície das águas, né? É preciso aí fazer aquele trabalho de garimpo, de mergulhar, de sair pesquisando, procurando, para ter acesso a um conteúdo mais profundo e transformador, né? Então, estou sempre aqui trazendo essas coisas para compartilhar com vocês, porque julgo que seja de grande importância, grande relevância para a nossa tomada de decisão. Aprendam isso. Vocês não precisam ficar dependentes de mim para fazer absolutamente qualquer coisa. Muito pelo contrário, aqui a ideia é que eu possa estar instigando a vocês a ter autonomia, capacidade de voo, a conseguir voar sozinhos, né? Então essa é a ideia, é que vocês desenvolvam essa sensibilidade, saibam quais são os caminhos que precisam ser trilhados, e os caminhos são sempre os menos percorridos, são aqueles, vamos dizer assim, absolutamente distintos dos caminhos seguidos pela multidão, que não sabe para onde está indo, né? Então, desta forma, vocês vão ser mais seletivos e acessar coisas, informações, conteúdos que realmente vão ser balizadores para a tomada de decisões certas, porque é isso que faz com que a gente tenha sucesso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.